5, 4, 3, 2, 1. Começa agora a aula mais divertida do mundo. E quem pediu a música de hoje foi Diógenes César Sampaio Júnior. Ele é morador de Benfica. Ele entrou aqui no canal do professor Cláudio Neto. E estamos comemorando 6K, 6.000 visualizações. E pediu a sua música. Tá aí, Diógenes, a música que você pediu. Aí, muito legal, minha querida e linda turma de primeira série de História. Nesse dia 29 de junho de 2020, nós vamos falar sobre a colonização da América, capítulo 1. Vamos passar por Portugal e Espanha, se der a gente passa pela Inglaterra. E vamos falar também sobre a terceira avaliação. Por que se der a gente passa pela Inglaterra? Eu estou dividindo em capítulos justamente pelo seguinte. Deixa eu falar sobre a avaliação de vocês. A avaliação de terceiro bimestre, eu quero que vocês prestem muita atenção na videoaula de hoje, 29 de junho, a videoaula do dia 6 e do dia 13 de julho. Essas 3 videoaulas, mais a matéria do livro, Colonização da América, vão fazer parte da avaliação de terceiro bimestre de vocês. Legal? Recado dado. Então hoje vamos falar sobre a colonização da América. Vamos começar assim, Um dos últimos teóricos que escreveu sobre a empreitada de Colombo foi esse cara aqui, Samuel Eliot Morison, em 1942, onde ele afirmou que o Colombo descobriu a América por um acidente. Mas ainda que tenha sido por um acidente, tratou-se de uma descoberta, vista que, quando se descobriu ouro no Brasil, por exemplo, também foi um tipo de descoberta casual e não totalmente intencional. Mas nós, historiadores, a partir da metade do século XX, começamos a pensar nesse fato não mais como uma descoberta em si, mas como uma invenção da América. Ou seja, a América teria sido criada e não descoberta. Mas como assim criada, se ela já existia? Não tinha gente aqui e tudo? Bom, a América, sim, já existia, mas era apenas uma parcela de terras povoada por outros povos que certamente não a conheciam por América, mas sim por outros nomes, a depender da tribo ou da civilização. Dessa forma, então, quem de fato atribuiu o nome América a esta parcela de terra foram os europeus, a partir de sua colonização. Então, a ideia de América, da forma como nós conhecemos hoje, é na verdade uma invenção de nossos colonizadores, que, para justificar a existência dessas terras, pois não eram terras que eles conhecessem, precisaram criar versões que explicassem a existência de povos do outro lado do Atlântico, posto que nem a Bíblia, tida na época como verdade absoluta, tratava desses povos ou dessas terras. Então, não fomos descobertos pelos europeus, mas sim inventados a partir de suas necessidades de explicar o que haviam encontrado. E digo isso como historiador porque é claro que, ainda que eles não tivessem chegado aqui, continuariam existindo diversas civilizações nessas terras, mesmo que tivessem outra visão de mundo, crença ou até mesmo outros costumes. Então, a invenção da América de Edmund O'Gorman, num livro, ele aborda os fatos com uma riqueza de detalhes e uma narrativa muito cativante. Ainda temos um mapa de um cartógrafo alemão chamado Henricus Martellus, que foi confeccionado em 1489, onde pôde-se observar que o mapa
ainda não constava o continente americano. Isso porque acreditava-se que, ao sair da Europa e dar a volta ao mundo, o destino seria a Ásia, porque eles não conheciam as Américas. Posto isso, em relação aos tipos de colonização da América, nós temos dois tipos de colonização: a de exploração e a de povoamento. A América, depois de ser inventada pelos europeus, após esse acontecimento, diversos países do velho continente se dirigiram para esta nova terra. O continente americano, então, foi colonizado principalmente por portugueses, ingleses, espanhóis, franceses e holandeses. Mas o processo de colonização aconteceu de forma bem diferente entre os países do continente. Os países considerados latinos tiveram uma colonização de exploração, ou seja, eles apenas forneciam riquezas oriundas da natureza, madeira, pedras preciosas, entre outras coisas, e cultivavam produtos tropicais, cana-de-açúcar, café, borracha, também entre outros. Em resultado a essa intensa exploração, os países latino-americanos herdaram desse período um grande atraso socioeconômico que reflete até hoje em dia. Por outro lado, os países que fazem parte da América anglo-saxônica tiveram uma colonização de povoamento. Isso quer dizer que o interesse da metrópole era de povoar e desenvolver o lugar. Então, nesse tipo de colonização, a intenção não estava ligada à exploração de riquezas com a finalidade de enviá-las para a metrópole, e sim de abastecer os próprios habitantes. Bom, as riquezas produzidas permaneceriam no país. Essa característica foi de fundamental importância para que países como os Estados Unidos e o Canadá se tornassem grandes nações, sendo os Estados Unidos, atualmente, a maior potência mundial. Diante das considerações apresentadas, fica claro que o fator determinante para o desenvolvimento ou subdesenvolvimento dos países americanos está ligado a fatos históricos. A forma de ocupação é raiz das condições atuais dos países do continente. Então, a América pré-colombiana. Bom, os primeiros habitantes aqui do Brasil, aqui dessa parte da América, a América toda tinha mais ou menos ali, essa parte, América do Sul, ali entre 80 e 100 milhões de nativos, índios. No Brasil, mais ou menos entre 3 e 6 milhões. E mais ou menos uns 1.500 grupos étnicos com 40 línguas diferentes. A maioria das tribos aqui pertenciam aos Tupi-Guarani, que povoavam parte do litoral, os Caribes da região amazônica, os Gés no interior e Aruaque na região amazônica. Por incrível que pareça, hoje tem mais ou menos uns 300 mil. Bom, o livro de vocês, eu dei uma olhada aqui, acho que muito interessante, tem um texto do Montaigne, que ele é um ponto de partida para uma pequena análise sobre a vida dessas comunidades indígenas do período da expansão, da colonização do nosso país. Então eu queria que vocês dessem uma olhadinha e vocês destacassem o que vocês acharam de ponto positivo e de ponto negativo. Olha a dica para a prova, hein? Então bota a exclusiva, meu filho. Dá trabalho para fazer. Em relação à escravidão indígena, muito se dizia que o índio não se deixou escravizar ou não se adaptou à escravidão, e por conta disso houve a opção da escravidão negra no Brasil. Bom, não é o que nós percebemos quando observamos que a mão de obra indígena foi amplamente utilizada na produção do açúcar, tanto no Nordeste quanto no Sudeste, até o fim do século XVII e início do século XVIII. Aí também no Norte, onde na segunda metade do século XVIII e ali mesmo no fim do século XIX, eles foram, podemos dizer, escravizados. Isso também derruba aquela tese de que o índio era
indolente, preguiçoso, porque a sua própria comunidade, na sua própria comunidade, eles trabalhavam, eles tinham divisão de tarefas, e um grande problema que foi observado aqui foi a falta de mão de obra para os colonos, e a coroa portuguesa acabou cedendo em relação à própria legislação que criou, onde dava poderes aos jesuítas para catequizar e não escravizar. Agora apoiava os colonos na escravidão dos que chamaram negros da terra ou negros brasileiros. Bom, a colonização espanhola na América, onde uma bela e perigosa mulher, segundo as iconografias, entre o século XVI e XVIII, falava sobre ventre opulento, cabelo longo e amarrado com conchas e plumas, de musculosas pernas e seios nus. Mostrava na visão do europeu uma mulher perigosa, que precisava ser vencida e domesticada, além de explorada, como muito bem disse a escritora Mary Del Priore, em Imagens da Terra Fêmea. A América e suas mulheres, a lenda asteca dos Quetzalcóatl, por isso que eu escrevi aqui. Bom, esse Quetzalcóatl, bom, para eles era um deus benfeitor, que ele acabou sendo derrotado numa disputa contra Tezcatlipoca. Tezcatlipoca. Por isso que eu anotei aqui também. O deus malvado. E por conta disso, o benevolente e alguns guerreiros, eles fugiram para a costa oriental do México, jurando que um dia voltariam à frente de homens de pele branca e de barbas, e derrotariam definitivamente seus inimigos. Os espanhóis, quando chegaram na América, bom, o Império Azteca, que conhecia essa lenda, eles começaram a acreditar que era realmente a volta de Quetzalcóatl, que nome complicado, um deus que retornou em busca da vingança que havia jurado. E os maias? Bom, também eles tinham profecias em relação à chegada dos brancos. Os maias, eles eram povos mais antigos e mais experientes em relação aos astecas. Eles pensavam que a terra queimaria e haveria grandes círculos brancos no céu. Eles diziam que a abundância daria lugar à amargura, onde a terra queimaria junto, a guerra de opressão, e a época mergulharia em graves trabalhos com a chegada do tempo, onde haveriam lágrimas, dor, miséria, e todo o povo veria. De uma forma ou de outra, essas previsões se confirmaram, porque aproximadamente 40 milhões de índios que viviam entre os atuais México e a América Central, dentre eles, sobraram apenas 4 milhões. Bom, na semana que vem, eu continuo então falando sobre os incas, que eles tinham ali aproximadamente 15 milhões e sobraram mais ou menos 2 milhões e 600 mil. Vou falar sobre a guerra e a parte da Inglaterra, enfim, vou dar uma pincelada a mais para que a gente possa fazer uma boa prova. Tá legal? Então, não se esquecendo que nós não estamos em férias, nós estamos em quarentena. Eu digo para você, muito amor, muito carinho, muita paciência com quem está ao seu redor. Um beijo no fundo do seu coração. Fiquem bem e até semana que vem.